Oi, pessoal! Nós estamos aqui mais uma vez para um bate-papo sobre o tema da semana, falando a respeito de família, né? Nós falamos muito sobre isso durante essa semana. Foi uma bênção, né? Nós fomos muito edificadas e hoje nós vamos compartilhar, né? Continuar compartilhando um pouco mais a respeito desse tema, né? Que é a família. Eu creio que a família, né? Ela é a nossa principal base, né, meninas? Aquilo que de fato nos dá o sustento, assim, na nossa infância, quando a gente é criança, quando a gente tem uma base bem sólida, né? A Tainá falou a respeito disso, né? A respeito da edificação. Quando a gente tem essa base, é algo que de fato nos fortalece, nos ajuda quando a gente cresce, né? Nos prepara para a vida, né? Isso é verdade. Somos, na verdade, formados lá, né? Exato. Como a Sueli falou, lá a gente aprende, lá a gente é treinado. É verdade. Todo tipo de sentimento, né? Tudo começa ali na família. É muito precioso. Deus é perfeito no que faz, né? É uma instituição realmente perfeita. É a base, é o início, como o Charlene colocou, né? A gente colocou aqui o início de tudo. Então ele fez isso pensando exatamente nessa preparação, né? Para o cumprimento de algo maior, né? Como eu ministrei na palavra, quando eu estava preparando, o Senhor falando isso para mim. Várias situações, né? Onde vários exemplos na Bíblia que a gente pôde ver. Que o indivíduo respondia ao Senhor, mas todo o propósito dele estava vinculado para uma bênção na família. Mas esse indivíduo também foi testado na família. Durante o processo familiar, ele foi testado para chegar onde ele foi. Onde ele chegou, ele recebeu os ensinamentos ali. Ele foi testado nas emoções, no caso de José, por exemplo. Ele foi traído, os irmãos pelos próprios irmãos. Né? Então, no caso do Noé, alguns não acreditavam nele, né? E ele se posicionou ali para construir a arca e ali salvou toda essa família. Né? Então, assim, e a própria palavra que Deus deu a Abraão. Né? Deus chamou Abraão para um propósito, né? Para algo que Deus estava estabelecendo, onde ele ia abençoar Abraão e sua família, para abençoar todas as famílias da terra. Então a gente vê assim como Deus se preocupa, como Deus se interessa pela família. Né? Salmo 68:6 fala que Deus faz com que o solitário habite em família. Né? Então é algo muito poderoso, a gente vê realmente que é uma instituição que não é formada por mãos humanas. Não foi um homem que fez, não foi um projeto feito por um homem. Mas é um projeto realmente de Deus, como foi falado pela nossa convidada Rose dessa semana, né? É um projeto de Deus. Ontem, quando eu fui gravar, né, um vídeo a respeito desse tema, e me viu o que eu fiquei analisando assim, que a família ela é um lugar de preparação mesmo para que a gente consiga viver lá fora, né? Então na família a gente aprende o que é amar e o que é ser amado, a gente aprende o que é ouvir, ser ouvido, a respeitar o espaço do outro, né? A tolerar e amar acima dos defeitos, né? Que o outro tem. Então veja que a nossa família são pessoas que têm defeitos como todo mundo tem, mas da família ninguém mexe. Ninguém fala em Na verdade, a família é quem mais conhece a gente. É o lugar de intimidade, ali que vê você totalmente sem reservas, sem nada. Ali você é conhecido mesmo. Quem você realmente Você mostra ali quem você é. Esse ambiente de intimidade faz com que a gente tenha essa liberdade, né? De se tiver, digamos, se explode mesmo. Se tiver raiva, tem raiva mesmo. Se ficar sem falar, fica sem falar mesmo. E é o treinamento, né, dos frutos do Espírito. E ali também o Senhor vai nos mostrando, vai sinalizando, olha, isso aqui não está certo, não está alinhado, está em desacordo com a minha palavra, está em desacordo com os princípios que você tem aprendido, ou que você tem buscado, né, os princípios que têm sido inseridos durante toda essa caminhada. Então, o Senhor vai nos aperfeiçoando no ambiente familiar. Né? Mas a gente só consegue perceber isso se a gente olhar dessa forma, se a gente entender esse propósito da família, porque muitos conhecem o valor sentimental da família, né? Que é aquele valor onde, não, é o valor do aconchego, do carinho, né? Não, nem eu posso fazer qualquer coisa, mas minha família vai me socorrer. Esse valor é fácil de reconhecer, mas também no mesmo momento, quando tem qualquer confusão, ou você não ajuda, aí você questiona logo, não.
essa família não é pra mim. Essa família não é. Eu não devia ter nascido é, nessa é, família. é. Eu não escolhi, realmente você não escolheu. Não somos nós que escolhemos, porque o Senhor que escolheu para um propósito. Então a visão de Deus em relação à família não é uma visão sentimental. É uma visão com propósito. É para um propósito realmente. Uma vez eu ouvi, né? Acho que foi um pastor, não sei alguém pregando assim, que o filho falou: eu não escolhi nascer nessa família. E o pai falou: eu também não escolhi você. Então ninguém escolheu ninguém. Na verdade, Deus Foi Deus. É interessante isso que Raquel falou, né? Não olhar a família só por uma questão sentimental, né? Por esse viés, mas pela questão do propósito. Porque se a gente olhar pelo lado sentimental, a gente vai ficar sem falar com a família, a gente vai ter raiva da família. A gente simplesmente perde ali a harmonia com a família. Porque na família vai ter problema. Toda família tem. Se a gente olhar só pelo lado do sentimento, por exemplo, um irmão seu que tem algum defeito lá que você não gosta, teve uma briga, uma situação, você não fala com ele mais nunca, né? Aí você não fala. E acontece, só e aí você não fala. Mas quando você entende o propósito, rapaz, realmente é uma pessoa assim, é difícil, eu também sou, então vou orar, né? Exato. E aí Deus vai agir, Deus vai restaurar. E só Deus, se não colocar Deus no centro, não tem como cumprir propósito de família. Eu falo. Interessante, né, Tainá, falando a respeito dessa questão, né? Que a gente percebe quanto é importante nós termos uma base na nossa família, mas principalmente nós temos o Senhor. Porque isso faz toda a diferença. Quando nós temos o Senhor como centro da nossa vida, como centro da nossa família, é diferente. Né? A gente, como ela estava falando, a gente vai e tem atrito, todo mundo tem atrito, né? Com o irmão, às vezes com o pai, com a mãe, com o tio. Né? Que é normal, é família. Mas quando nós temos o Senhor, nós paramos, né? E nós falamos, não vou lá, vou me consertar, né? Vou resolver. Porque, de fato, o propósito de Deus é que a família seja unida, né? Família é isso, família é união, né? Então, eu creio, né, que quando nós temos o Senhor na nossa vida, na nossa família, tudo é diferente. Né? A gente não é. A Ina falou sobre isso na palavra. Eu acho maravilhoso. Sobre em relação ao fundamento, né? Porque às vezes nós vemos assim, 7 passos para uma família, não sei o quê. São só fórmulas e não é dessa maneira. É simples, é só a gente focar em Cristo, o fundamento, né? Eu falei essa semana sobre aquela passagem, Mateus 7, 4 ao 27, se eu não estiver enganada. E fala sobre o homem que edificou a casa na rocha e do homem insensato que edificou na areia, né? E quando veio o vento, né? O que edificou na areia caiu. Porque edificou em algo que não é sólido, que não é. E a rocha nós entendemos que é quem? A rocha é Cristo. Então ele é o fundamento, ele é o motivo, é por ele que nós edificamos, é com a ajuda dele que nós edificamos. Então, assim, quando cada membro, né, quando o marido, quando a esposa, quando os filhos entendem que ele é o fundamento e cada um cumpre o seu papel, né, cada um reconhece o seu papel na família, fica mais, você consegue administrar, né? Ter essa harmonia, ter, né, vida. Não é que não tenha problemas, não entender que você não se estresse, que isso acontece. Não existe família perfeita. Aquela história, né? Você já quis matar seu marido? Você já quis divorciar só da sua esposa? Não, divorciar não, mas matar. 50 vezes. Matar eu já quis. Então, assim, só acontece isso, mas aí também nós somos aperfeiçoados em Cristo. Porque você está com aquele negócio, mas você vai orar e você vê o Senhor trabalhando em você, aperfeiçoando você, liberando os frutos do Espírito, do domínio próprio. Você falou, questão assim, de cada um entender o seu papel, né? A Bíblia fala em vários versículos na Bíblia, tem o papel de cada um dentro da família, né? Você tem lá Deus falando para a esposa, você tem Deus falando para o marido, você tem Deus falando para os filhos, você tem Deus falando para os pais. Cada um, ele dá uma exaltação, uma admoestação, um mandamento até. Mas até isso, a palavra está ali, mas o fundamento que é a palavra que é Cristo, é ele que vai te capacitar para cumprir. Porque quando você olha assim, lá para um homem, que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Gente, isso é muito pesado, é muito difícil, não é tão fácil. É fácil quando você tem uma esposa tranquila, maravilhosa, né, toda organizada, aí é maravilhoso. Existe, né?
mulheres que são assim mais tranquilas. Outras não, outras são bichosas, rabugentas, resmungonas. Como é que ele vai aplicar esse mandamento com uma pessoa, com uma esposa desse jeito? É difícil. Mas a palavra tá ali não é porque tem que ser uma lei, é a lei do Espírito e da vida, ou seja, o Espírito vai te fazer cumprir. A palavra tá ali te mostrando o caminho excelente. Deus mostrando a palavra o caminho excelente. Pais, não irriteis os vossos filhos, mas os admoestem em amor, os levem a ouvir os conselhos de Deus. Pais, ensinem os seus filhos quando acordar, quando andar, ao caminhar. Então tá ali sendo ensinado pra gente o caminho excelente. Mas pra cumprir, pra viver esse caminho excelente, só o Senhor pode nos dar. Ter o fundamento Cristo, ter o olhar em Cristo, nos dá essa certeza que vamos conseguir. E quando errarmos ou vacilarmos nessa caminhada, o nosso olhar está fixo nele. Porque como a Tainá ministrou no dia que ela falou, não há perfeição, não existe a perfeição em nós, mas ao final ela falou algo que entra assim no coração, a perfeição é em Cristo. A perfeição da família está no Senhor, é em Cristo. E quando a gente entende que a perfeição da esposa está em Cristo, muda totalmente. Tira de mim todo o peso de ser perfeita, de ser a esposa de Provérbios 31 só porque eu tenho que ser. Na mulher de Provérbios 31, porque eu tenho que ser a mulher de Provérbios. Na força do braço. Mas quando eu digo Senhor, ali é o referencial. E eu sei que o Senhor, através de mim, pode me levar a viver Provérbios 31. Eu sei que o Senhor, através dos meus filhos, podem levar eles a honrarem a mim e o Pai. Não pelo que eu e o meu esposo pode fazer por eles, mas por causa do Senhor deles. Por causa do temor do Senhor, eles vão honrar. Sabe? Muda. Sabe? Essa base sólida, essa rocha que a Tainá falou, é exatamente isso. Saber que eu não consigo sozinho. Não é na nossa força, não é no que a gente acha, no que conhece. Exato. É no Senhor. Confiado Existe no um engano, Senhor. né, que fala que a gente vê às vezes na televisão, ou assim, uma família. A família todo mundo é bonito, o casal é tão lindo. Ninguém Tem briga, dinheiro, parece foi que que não- vem, separou. Porque tem coisas que não sustentam, não adianta, não é isso que vai sustentar, não é beleza que sustenta uma família, não é dinheiro que sustenta uma família, vai sustentar é Cristo. É verdade. Não é se todo mundo é bem sucedido, nossos filhos todos são bem sucedidos, meus pais, mas não é isso, é Cristo que sustenta. Agora eu achei interessante, né, Raquel, falando a respeito, né, dos papéis, né, que cada um tem, né, do pai, da mãe, daquilo que Deus fala, né, para a mulher, pro marido, né, e a respeito dos filhos, a respeito da honra, né, que os mandamentos é honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra, né, e eu gosto muito desse versículo, né, que fala a respeito disso, né, dessa questão de honrar. E honrar pai e mãe, às vezes é difícil, porque você tem, né, nem todo pai nem toda mãe é maravilhoso, Isso não. é fácil, Não é fácil, não. Então, às vezes, você tem um pai ou uma mãe que é difícil, mas você tem que chegar e você tem que, não, eu tenho que honrar, independente da personalidade, independente do jeito, independente, às vezes, das atitudes, das escolhas que seus pais façam, né? Que você, como filho, pode não concordar, né? Chega uma hora, né, que você cresce e você não concorda. Mas mesmo independente dessas coisas que aconteçam, né? Eu creio que nós temos que honrar, né? Que é um princípio. E a Bíblia não fala assim, honra teu pai e tua mãe se ele for bom, né? Se ele for, não, é uma honra. Honra seu pai e sua mãe. É o que Deus lhe deu. Independente, né, Nós não escolhemos, né? Como Tainá falou, a gente não escolheu, né? Nem eles nos escolheram. Então nós temos, né, que apenas que honrar mesmo, né? Que é algo que hoje em dia eu percebo, né? Que é como se meio que, não sei, mas parece que as pessoas não têm mais isso, né? de essa questão de honrar, Na verdade, essa geração, principalmente os jovens que eu vejo hoje em dia, perdeu o respeito. Essa geração é o contrário. Os pais é que honram os filhos, são valores que se inverteram, né? São valores que se inverteram. Né, tipo, o filho, né, chega, bate na mãe, bate na casa da mãe, eu fico, meu Deus do céu, né, tipo, na minha época, não existia. E aí, não é que não existia, talvez existisse, mas não faz. É como o Raquel estava falando, cada um na família tem um papel. Quando o pai deixa de assumir o seu papel, a mãe deixa de assumir o seu papel, os filhos consequentemente vão deixar. Porque na verdade os filhos eles vão se espelhar nos pais. Eles são menores, eles estão começando a vida, eles estão aprendendo. E os
os exemplos são os pais. Então, se os pais não fazem, vai gerar uma consequência ali. Eles vão testando os limites. Exato. Então, se vê que não tem, Isso, a família. limite faz parte do amor, né? Faz parte exatamente. faz parte da A Bíblia vida, fala limite. que o nosso Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. ama. Deus disciplina o filho que ama. Então, se o Deus nos ensinou isso, a gente tem que aplicar também, Com né? certeza. E família é algo tão de Deus que quando a gente vai houve casos, né, de pessoas problemáticas, as pessoas mais problemáticas na sociedade, né, que fazem coisas horríveis, que se metem em problemas horríveis, pode prestar atenção, a família é desestruturada. Não tem. Não é que quem tem sua família ali é impossível de acontecer em certas coisas, não tem nada a ver com isso. Mas quando alguém tem um lar estabelecido, que tem uma família bem estruturada, é muito mais difícil de a pessoa tomar caminhos, né, que sejam ruins, tortuosos, errados. A tendência é que seja uma pessoa que vai aprender a respeitar o próximo, né, que vai aprender a ser generoso, que vai aprender valores, vai ter valores e vai levar isso pra lá pra fora. Então tudo começa na família. Tainá, isso que você falou é muito importante, porque família não é só pai, mãe e filhos. Eu casei e tenho que ter uma família. Não. Família tem que ser construída, tem que ser edificada. Exato. E é com amor, é com carinho, com respeito. Essa questão de tenho filho, nunca conversa com meu filho, nunca sei que vai conversar. Então você não sabe, ele tem que passar segurança pro seu filho também. Ele tem que confiar, né? As lutas dele também confiar em você. Que você vai conversar, você vai. Um simples sentar na mesa, né? Sentar ali com pelo menos uma refeição no dia. Uma refeição no dia, juntar lá, né? O pai, a mãe e os filhos. E ali tem, quando eles conversam, os filhos ficam seguros também. Né? Porque ele pode falar, mãe, eu fui na escola nisso, e a mãe vai lá, né, dá um conselho. Coisa talvez assim, aí cada um no canto, durante o dia, não conversa, não troca assim. É exatamente a Bíblia quando ela fala de os pais educarem seus filhos e falar da palavra no andar, no levantar. É exatamente nesses momentos do dia a dia. Não tem uma cesta em mágica, porque muitas vezes acontece, quando eu estava em casa, pensando, né, sobre quando a gente ia gravar esse bate-papo, lembrando disso, assim, às vezes os pais pegam a responsabilidade de ensinar a palavra e jogam na mão da igreja. Então, assim, na igreja, domingo ele vai ouvir a respeito da palavra. Ou então na célula ele vai ouvir a respeito da palavra. E em casa, ele não faz mais nada. Em casa não alimenta, não reforça, nem não compartilha. Na verdade é o contrário, o filho tem que ir para a célula com o alimento que ele já recebeu, ele vai complementar. Ele vai para a igreja com aquilo que ele já recebeu de casa, ele vai complementar, sabe? Vai reforçar aquilo que ele já está recebendo. Aí você tem a certeza de que algo sólido está sendo implementado, porque assim, esse princípio tem que começar dentro de casa. Mas infelizmente, até na igreja, muitos pais se omitem. E deixam esse papel. Na célula, a tia da salinha, a líder da célula vai fazer, porque não tem pais que jogam essa responsabilidade para a escola. Também, que é pior ainda. Que é pior ainda. Que quer cobrar, né, do professor e tudo. Quem mais influencia é a família. Como Tainá falou, não adianta. A postura do aluno na sala, já que você tocou em relação à escola, é a postura que a criança vem em casa dos pais em relação às outras pessoas. Então, assim, o caráter, a postura, o comportamento dele vai ser expresso quando ele sai de casa, aquilo que ele vê os pais fazendo. Talvez eles não tenham coragem de fazer a mesma coisa com o pai ou a mãe, em alguns casos. Mas não fez aqui na frente do pai, mas ele vai fazer o que o pai fez na escola. Eu tenho filhos em idade escolar e às vezes eu ouço eles compartilhando comigo, né, como que o coleguinha reagia com a professora em determinada situação. Eu falei, nossa, essa criança viu assim, fez isso porque vive em casa, né? Ele está refletindo um comportamento que ele assimilou dos pais. Provavelmente foi dos pais, ou no caso na omissão dos pais também, porque tem muitos pais que passam o dia todo fora e deixam o filho na frente de uma TV, sendo educado por outras coisas, né? Um TV ou canal, YouTube, internet hoje, nem talvez não mais com TV aberta, mas com o YouTube. Então, assim, está sendo educado por outras pessoas e não pelos pais. A família entregou nas mãos de outra pessoa esse cuidado. Deixou, como a Tainá falou, os pais deixaram de fazer o seu papel. E aí alguém vai fazer no lugar dele, na verdade. E hoje em dia, os pais, que eu vejo também,
é aquela coisa, eu vou ser mãe, mas a depender da criação que eu tenha tido, eu vou reproduzir a criação correta ou errada que eu tive, e isso vai passar pro meu filho, do meu Geração em filho, geração. né? A não ser que alguém ali comece a colocar Cristo no centro e aí, É isso que eu né? ia falar. Né? Entendeu? É. E aí o que acontece? E os pais hoje não querem pagar um preço também. O que acontece? Os pais hoje colocam muita desculpa no trabalho. Todo mundo precisa trabalhar, é uma realidade, isso é inevitável, né? Tem que pagar as contas, tem que sustentar os filhos, ou o filho. Mas o fato de eu passar o dia todo trabalhando não quer dizer que isso eu vou deixar de cumprir o meu papel de pai ou de mãe dentro da minha casa. E é o que tem acontecido. E aí, passou o dia todo trabalhando, cheguei cansado em casa. Você chegou cansado, mas existe algo maior, existe uma responsabilidade maior. Se você quer ter uma família que viva em harmonia, que viva a vontade de Deus, vai ter um preço. Edificar dá trabalho. Não é chegar, tô cansada, trabalhei o dia todo, eu já não dei atenção aos filhos, um exemplo. Aí chega, vai tomar um banho, não, sai daqui, menino, tô cansado, tô estressado o dia todo. Aí vai dormir. Isso são pessoas convivendo na mesma casa, mas uma família. Eu lembro quando eu dava aula, de uma mãe que chegou pra mim, né, de um determinado aluno, que quando ela chegou para mim numa situação e disse: olha, professora, converse com ele porque eu não sei mais o que fazer, né? Eu via nela o quê? Tipo, um desequilíbrio, alguém que estava perdida. Como assim ela é a mãe e outra pessoa é que vai ter que chegar e dizer? Se ele não ouvir a mãe, ele vai ouvir outra pessoa, entendeu? Então ali eu vi que eu disse, poxa, ali ela já perdeu totalmente o rumo da família, ela já perdeu o controle. E esse controle só pode, né, da família que eu falo, no sentido de você conseguir exercer o papel que Deus tem, se for em Deus, porque se não for, não consegue. Exato. Isso é fato, assim, quando você fala, a gente falou desde o início, né, quando começou a falar sobre papéis, a importância de que ter essa convicção e essa certeza que é só no Senhor. Eu lembro que quando eu engravidei do meu filho, eu fazia sempre oração, até hoje eu faço essa oração com todos, não só daquela, mas comecei lá, quando estava grávida. Senhor, eu quero ser a melhor, eu quero fazer o melhor do meu filho, tudo que eu tenho aprendido eu quero aplicar, mas no dia que eu faltar, no dia que eu não fizer, que o Senhor faça. No dia que eu não fizer, que o Senhor supra aquela ausência. Ele vai fazer sempre através de mim todo o tempo. Não é que eu vou fazer sozinha. A minha oração era: Senhor, eu já estou pronta para fazer. Mas, Senhor, o que eu fizer de errado, vai lá e corrige. O que eu fizer de errado, vai lá e tira. Vai curando já. Não deixe que ele fique com nenhuma marca, sabe? Vai curando. Porque eu sei que eu sou imperfeita, eu sei que eu vou errar. Então, assim, sempre fiz essa oração, faço até hoje. Porque nós somos imperfeitos e nós dependemos do Senhor. E isso também, de a gente ter essa clareza e ensinar para os nossos filhos essa clareza de que o temor é do Senhor. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria, não é o temor aos pais, é honrar os pais. Mas eu honro os meus pais porque eu temo ao Senhor. Eu sou submissa ao meu marido, ou seja, eu reconheço o meu papel ali, né? Eu sou a ajudadora dele porque eu temo ao Senhor. Meu esposo me ama quando ele, sabe, ele reconhece o Senhor, ele teme ao Senhor e ele expressa quem Cristo é. Então, se você não tem o temor do Senhor, você não consegue exercer esse papel, você não consegue entender, faça ser lei, e que não é. A palavra de Deus está lá escrita como um luz para o nosso caminho, né? A palavra é luz para o nosso caminho, e quem vai nos levar a viver isso de forma prática é o próprio Senhor através de nós, né? E a mulher, o homem, né, que tentar resolver ali os problemas da família na força do seu braço, né? A mulher não quer filhos que sejam de tal jeito, o marido de tal jeito. Vai cansar, vai se decepcionar, vai frustrar e não vai conseguir. Abrir mão depois. Pronto, aí vai acabar desistindo. A Tainá, perdão de novo. Ai, meu Deus. A Tainá falou, na palavra que ela ministra a respeito disso, tem gente que casa com um ano separa. Porque o fundamento estava todo no outro. Não estava nisso o olhar, né? Mas assim... Aí quer pensar no que é bem pra si mesmo e não pro outro, né? Mas um pouco antes, voltando a falar da Tainá, que ele falando assim, mas
Se Cristo entrar no caminho, se alguém conhecer a Cristo, aí a gente entende, porque você pode estar ouvindo a gente falar e falando assim, sim, mas só tem eu de crente dentro de casa. Pronto, já tem tudo. Não tem ninguém mais. Minha família, você não conhece minha família. Você está falando fácil assim, Raquel, porque você nasceu num lar cristão, todo mundo é da igreja, você sempre cresceu com família de crente, família toda crente. É fácil para você falar, não, mas o que eu preciso é o Senhor. E se você já tem o Senhor, você tem tudo que você precisa. Eu tô falando Nem É pra falar. Aí eu fiquei impactada quando eu fui gravar o vídeo desse tema, falando a respeito de Atos 16:31. E aí tá lá Paulo e Silas na prisão. Eu nunca parei pra ler daquela forma, né? Como eu li quando eu fui gravar o vídeo, me chamou muita atenção. Aí tá lá Paulo e Silas na prisão, começaram a orar, cantar hinos ao Senhor, e aí aconteceu um terremoto, as cadeias, né, soltaram lá, os presos ficaram soltos, e o carcereiro ficou, eita, agora pronto, agora me arrebentei, que eu vou fugir todo mundo. Só que ainda tava todo mundo lá, e aí ele chegou pra Paulo e disse, o que é que só eu, preciso pra ser salvo? Aí qual é a resposta do Paulo? Meu Deus. Qual é a resposta de Paulo? Se você crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. Gente, isso é tremendo demais. Olha, Deus está deixando claro o quê? Se você está querendo saber só de você, mas o interesse de Deus é toda a sua família. E se só você crê, não precisa mais ninguém não. Se você crê, todo mundo vai ser alcançado. A Bíblia fala que a esposa, né? Se um se converter, né? Então, ela santifica uma marido. Isso é tremendo. Quando você ministrou a respeito disso, eu sentei um pouco rápido de forma rápida na minha palavra, você falou no meu coração o seguinte: por que isso, né? Por quê? Porque se não crer, o crer é a chave que destrava o impossível. Exatamente. Eu só preciso de um que ative sua fé para crer que os outros também vão crer. Que os outros vão ser salvos. Não é que a salvação de um salva os outros, porque a salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si a Deus. Romanos 14:12. Mas se um tem a fé aplicada corretamente, consequentemente os outros vão ser salvos. E aí vem a questão também do nosso falar. Isso. Deus criou tudo por meio da palavra. Nós estamos edificando nossa família diariamente. Edificamos como também falando. O que eu quero ver na minha família. Então hoje eu tô vendo, né? Ninguém é crente, mas não é assim. Eu declaro uma coisa, né? Eu criei, por isso falei. Então eu declaro que meu esposo, né, é homem de Deus. Meus filhos estão no caminho do Senhor. Por mais que hoje tá uma situação, mas eu estou edificando, estou gerando com a palavra. Os meus filhos são do Senhor. Eles são, né, vão servir ao Senhor. Eu lembrei de uma pessoa, a gente falando aqui a respeito de pessoas que só tem uma casa, né, e os outros levam. Eu lembrei de uma irmã da nossa igreja, ela é jovem, né, adolescente quando ela converteu, só tinha ela. E a família dela era envolvida com muitas coisas ruins, né? Uma família muito difícil, assim, que você olhava, quem olhava dizia assim, não, nunca vai ser crente, nunca vai converter. Mas aquela menina perseverou em crer, perseverou em declarar, perseverou em fazer. E hoje, assim, a maior parte da família dela, a maior parte, eu chuto 90% dos que estavam na casa dela estão na igreja, liderando, inclusive, sabe? Então, assim, isso é muito poderoso. Você vê uma adolescente que se posicionou, sabe? Que declarava, que orava insistentemente. Toda oração, todo propósito de oração dela, a família dela estava incluída. Quando a gente perguntava qual era a oração que ela queria, ela falava pela conversão da minha mãe, pela conversão das minhas irmãs, pelo meu cunhado. E aí estendia, né, os meus sobrinhos, e sempre guardou a família. E hoje, assim, você vê essa menina, assim, Deus abençoando de forma tão grandiosa, porque a bênção do propósito de Deus na vida dela está alcançando a família toda. Você vê até o jeito, o semblante das pessoas mudaram, o jeito de vestir, o jeito de ser, de falar, de se portar, as portas que Deus está abrindo para eles, sabe? Por causa de alguém que decidiu crer que Deus poderia resgatar também a sua família. E hoje está desfrutando, né? Só precisa de um. E quando esse um, né, resolve crer, às vezes você não vai ver, assim, logo a conversão da sua família toda. Tá todo mundo servindo a Deus, da igreja, além da palavra. Às vezes no começo não vai ser.
mas a gente não tem noção do tanto de livramento que Deus dá Ah, família por causa da oração não, daquele que sim. crê, as enfermidades que Deus cura por causa da oração daquele que crê, Isso né? é poderoso. E o ambiente da família muda, Exato. mesmo que você ainda não esteja vendo a conversão em si, mas no mundo Isso. espiritual tem algo Tem algo acontecendo acontecendo. por causa da fé exercitada por um. Exato. Então você que está assistindo, se você tiver fé, basta você, sua família toda vai ser alcançada. Exatamente, exatamente. Amém. É poderoso demais, né? Ter a convicção clara de que Deus tem o controle de todas as áreas da nossa vida, né? A convicção clara de que o Senhor é quem te colocou nesse lugar para cumprir o propósito. Quando você olha desse jeito, você tem a certeza de que você está no centro da vontade do Senhor e que Ele vai levar você e sua família para o cumprimento daquilo que Ele tem na sua vida. E voltando, né, para lembrar que é Cristo que edifica. Exato. A Bíblia fala, né, que se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha aquele que edifica. Exatamente. Então não adianta, não sou eu, não é meu esposo. É o Senhor que nos capacita, Ele que nos guia. Amém. Poderoso, né? E saiba, né, que eu gosto muito de uma canção que fala a respeito, né, que a bênção se derrame até 1000 gerações, né? Então, eu tenho para declarar isso sobre você, né, que está nos assistindo, né, que a bênção do Senhor se estenda sobre você, sobre a sua casa, Amém. em todas as gerações. Amém. Que vocês tenham sido edificados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E não esqueça, Grandes coisas acontecem quando elas se unem por um.